Para a gente começar a aula, gostaria de avisar para vocês me perguntarem, tá? Eu não estou vendo o rostinho de vocês, então se eu estiver me perdendo na explicação, coisa assim, eu não consigo ver o rosto de vocês, assim, se vocês estão com dúvidas ou não. Então, abra o microfone, pode falar, pode interromper, tá? De vez em quando eu vou olhar o chat, mas é que às vezes fica ruim de ver as duas coisas ao mesmo tempo, então às vezes eu vou olhar o chat, mas qualquer coisa, abre o microfone, tá? Não fiquem com vergonha. Eu vou gravar a aula e depois vai pro YouTube, tá? Eita, que alguém tá de microfone aberto aí. Ó, então a aula vai ser sobre DSTs, porque a gente começou a falar sobre. A gente não, né? Lá no CMSP começou a falar de gravidez e o tema gravidez acaba falando de camisinha, porque camisinha é o único método que previne tanto gravidez contra DST. Então, vai acabando puxando esses assuntos sobre DST. Então, resolvi fazer a aula agora. Antigamente, a gente chamava de DST, que era doença sexualmente transmissível. Hoje em dia, a gente fala IST, são infecções sexualmente transmissíveis, porque nem todas essas infecções acabam desenvolvendo doença. Doença é quando você tem sintoma, né? Você percebe. Infecção não, às vezes do mesmo jeito que veio, vai embora, ou às vezes a pessoa fica com aquilo o resto da vida e nunca percebe. Então hoje em dia a gente fala mais sobre ISTs e não DSTs. Tá? Aí, uma coisa que é interessante é que provavelmente a existência das DSTs foi o que provocou a nossa sociedade ser monogâmica. Monogâmica é quando um homem, só uma mulher tem relações sexuais, né? Por exemplo, no caso da nossa cultura, né? Ter relações sexuais só depois do casamento, por exemplo, né? O homem e a mulher. Porque me digam se faz sentido para vocês. Se todo mundo transar com todo mundo, se uma pessoa tiver doença, todo mundo vai pegar, certo? Ou não? Abri o microfone para vocês. Sim, É. Mas, se um homem e uma mulher, só os dois, só transarem entre os dois, é muito mais difícil uma doença se propagar. E pense, por exemplo, em Homem das Cavernas, que não tem médico, não tem remédio. Então, a doença é uma coisa muito séria. Pense, por exemplo, em animais. Tem vários animais que são monogâmicos. Será que esse comportamento ele não existe meio que não que os animais saibam, né? Mas será que não foi selecionado esse comportamento? Será que não é uma vantagem ter esse comportamento? Então, talvez lá na história da nossa evolução mesmo, com evolução cultural, às vezes as DSTs podem ter tido esse papel na nossa sociedade. Lógico, existe hoje médico, remédio e a cultura muda de acordo com as tecnologias que a gente tem. Mas talvez a DST tenha influenciado o nosso jeito de viver. Daí, vamos pensar em quantas DSTs. Aliás, qual é a incidência de DSTs no Brasil, né? Qual é a quantidade de transmissões que a gente tem por ano? Aqui é um gráfico em forma de pizza que, na verdade, só tem 5 doenças. A gente vai ver que existe muito mais do que essas 5 doenças. Mas, por exemplo, por ano no Brasil, 1.541.000 pessoas e 800 mil pessoas, na verdade, são diagnosticadas com clamídia. 1.500.000 pessoas é tipo quase 3 Ribeirão Preto por ano no Brasil. Gonorreia, quase 2 milhões de pessoas. Sífilis, 640.900. Aqui é mais ou menos o tamanho de Ribeirão Preto. Então, por ano, uma Ribeirão Preto é diagnosticada com sífilis. HPV, que a gente vai ver também, 685 mil. E a herpes. Vocês veem que a AIDS nem está aqui, né? Essas são as 5 mais comuns. A mais conhecida que a AIDS nem está aqui. Então, existem mais doenças mais comuns do que a AIDS. Mas a gente vai começar com ela, tá? Entender ela. Vocês já viram em algum lugar a diferença de quando a gente fala HIV e de quando a gente fala AIDS? Vocês sabem essa diferença?
HIV é o vírus causador da AIDS, não é? Isso. HIV é o nome do vírus. Vírus da imunodeficiência humana, só que é em inglês, né? Human Immunodeficiency, não sei como é que fala, e vírus. AIDS é o nome da doença. Síndrome. Não lembro. Bom, a pessoa ela pode, por exemplo, quando a gente fala assim, ela convive com o HIV, ou seja, ela convive com o vírus. Ela não desenvolveu a doença AIDS, mas ela tem o vírus, ela tem a infecção. No Brasil, então, a gente tem mais ou menos 4.500 novas transmissões por ano em adultos. Essa estimativa é lá de 2016. 35% dessas infecções ocorreram em jovens de 15 a 24 anos. E essa é a idade de maior risco, é de 15 a 24 anos. Por que vocês acham que a maior parte das infecções por AIDS acontece entre 15 e 24 anos? Porque eles ficam falando que não quer usar camisinha e etc. Aí acaba transmitindo mais. Sim, mas por que vocês acham que é a idade de 15 a 24 anos que evita usar camisinha? Porque não tem tanta preocupação com isso. Também. As pessoas mais velhas, elas viram pessoas morrendo de AIDS. Então, muitas pessoas no começo da década de 90 morreram e eram famosas, então a mídia acompanhou. Então, as pessoas que são um pouco mais velhas, às vezes elas sabem o que é. Elas sofreram impacto, sabe, de ver seus ídolos morrendo e tal. E as pessoas que são mais novas, como tem um tratamento que se seguir certinho, a pessoa vive praticamente normal, os jovens não tiveram aquele impacto. Por exemplo, não viram Cazuza morrer, não viram Renato Russo morrer, não viram o Fred Mercury, que eu vou mostrar foto mais para vocês, morrer. Então isso dá uma sensação de segurança meio falsa, sabe? Porque várias pessoas hoje têm AIDS, mas a gente não sabe. Então pode ser um pouco da imprudência, tá? Assim, não quero usar camisinha, pessoa imprudente. Pode ser também por causa da liberdade sexual, que hoje a gente tem muito mais liberdade sexual do que antigamente, só que não veio acompanhada da responsabilidade, né? Não veio acompanhado desse medinho de pegar as doenças, porque acha, se eu pegar, eu tomo remédio, isso nem existe mais, isso é doença de velho, por exemplo. Então, se a gente for pensar assim, no Brasil, em 2015, existiam 827 mil pessoas convivendo com a AIDS. 100%, né? Aqui, esse gráfico aqui. Vocês conseguem ver o ponto do meu mouse, né? Então tinha 100% das pessoas vivendo com AIDS, 827 mil pessoas. Dessas 100%, só 87% sabia. Era diagnosticada. Os outros não sabiam. Essa diferença a gente sabe por teste estatístico, tá? A gente vê quantas pessoas descobrem por ano, faz uma entrevista de quanto tempo a pessoa teve sintoma, ou ela tá com o mesmo parceiro. Então a gente sabe já mais ou menos quantas pessoas não sabem. São aquelas que descobrem assim por acidente, sabe? Ela teve, sei lá, pressão alta, daí ela foi fazer um exame de sangue e descobriu, sabe? Tipo, ocasional. Ela não foi diagnosticada porque ela estava com suspeita e tal. Então a gente tem uma noção de quantas pessoas não são diagnosticadas. Então tem aí, mais de 100 mil pessoas circulando que não sabem. Dessas 87%, 55% fazem o tratamento. Então a gente já vê aí que tem uns 30% que nem se preocupam em se tratar ou não tem acesso ao tratamento. No Brasil, o tratamento ele é gratuito. Estava tentando deixar de ser gratuito esses tempos, até onde eu saiba ainda é. Mas às vezes tem cidade que não tem posto de saúde ou que o medicamento não chega do jeito que deveria chegar. Então a gente sabe que só 55% das pessoas tratam. 50%, né, de 55% se trata, então 50% tem a carga viral suprimida. Então só 5% das pessoas que se tratam não tem a carga viral suprimida. O que significa ter a carga viral suprimida? A pessoa toma o remédio tão certinho que se ela fizer o exame, é capaz de dar negativo. Porque ela toma muito certinho.
Mas assim, o exame dar negativo não significa que o vírus não esteja no corpo dela. Tá lá, só que com uma carga viral bem baixa, numa quantidade tão baixa que o exame às vezes pode não ser sensível o suficiente para dar positivo. Mas ele tá lá. E a pessoa sabe que tá lá, né? Porque ela toma remédio para isso. Então, vamos dizer assim, num quadro geral, de 100 pessoas no Brasil que têm a doença, 50% delas vive normalmente, vive só tomando a medicação, tem a carga viral suprimida e vive muito bem obrigado, só não pode parar de tomar o remédio. Até aí, tudo bem? Oi? Sim, sim. Beleza. Então, o que é o vírus HIV? Ele é causado por um vírus e ele vai invadir as células brancas do nosso sangue. Ele vai invadir os leucócitos, os linfócitos T, que são um tipo de glóbulo branco que está lá no nosso sangue, uma célula de defesa. Só que assim, se o vírus invade a célula que tem que nos defender, e essa célula vai parar de funcionar, porque o vírus faz isso, ele sequestra as funções da célula para ele se reproduzir. Então a célula não vai mais fazer defesa, vai fabricar vírus. A gente vai ficar sem defesa, as nossas células vão estar escravas do vírus e não vão mais defender a gente. Então, essa pessoa, ela vai ficar cada vez mais suscetível à doença. Uma gripe normal vai virar uma pneumonia, por exemplo. Então, qualquer doença fraquinha se torna muito forte numa pessoa que tem HIV, porque ela não tem células de defesa ali para defender ela. Qualquer coisa que no nosso caso ia dar uma febrezinha, a gente nem ia perceber, essa pessoa sofre. Essas doenças elas são chamadas de doenças oportunistas, porque elas usam uma oportunidade, né, que o vírus dá para ela levar a doença à pessoa. Enquanto uma pessoa que não é imunossuprimida, uma pessoa que não tem problema com o sistema imune, vai dar conta, não vai ter problema nenhum. Daí, beleza, como é que pega HIV? Aliás, antes disso, como é que pega HIV? Me falem, quais são as formas de pegar HIV? Sexo tem camisinha. Só? Tem mais 3. A mãe pode passar pro filho também. A mãe pode passar para o filho de que forma? Tem 2 formas. A mãe pode passar para o filho durante o parto e a mãe pode passar para o filho durante a amamentação. E tem mais um que vocês esqueceram, que é contato do sangue direto. Então, é mais fácil pensar assim, ó, pensa em 4 líquidos. Sangue, leite materno, o esperma e o muco cervical da mulher, o muco vaginal da mulher. Esses 4 líquidos podem passar. Então, se tiver contato direto desses 4 líquidos, é perigo. Então, revisando, mãe pode passar para a criança durante o parto, é sangue, ou durante a amamentação, que é o leite materno. Pode passar durante a gravidez também, que tem troca de sangue. Se a gente vai numa manicure, por exemplo, e ela não limpa a alicate de unha, e ela tira um bife de uma mulher, e depois ela vai lá, tira o bife da outra mulher, pode passar HIV também. O risco é baixo, mas existe. Compartilhamento de seringa. Por que a gente vai no posto de saúde, eles têm que jogar tudo fora, cada paciente que troca? Porque se alguém tiver uma doença, uma delas pode ser o HIV, pode passar. Tatuador. Tatuador que não limpa as agulhas, que não troca, né, não esteriliza as agulhas, pode passar também. Por isso, se vai fazer uma tatuagem, dá uma geral, vai fazer uma unha, dá uma geral. Vocês têm que procurar um equipamento que chama autoclave. Parece um micro-ondas, que daí o tatuador ou a manicure vai enrolar em papel pardo ou em um pacotinho especial, vai colocar lá dentro, vai ficar umas horas lá dentro, e daí pode reutilizar. Se não tiver autoclave nesses lugares, é melhor você levar o teu próprio equipamento, porque pode correr risco de contaminação.
Agora vocês vão na manicure com outros olhos já ou leva o próprio equipamento ou já procura uma autoclave lá. Pergunta qual é a forma de esterilização, porque pode passar outras doenças também, eu vou falar mais pra frente. Beijo de boca aberta, né, de beijo de língua. O risco é muito baixo. Não dá para falar que não existe, porque vai que uma pessoa tem um corte na boca aberta e a outra pessoa também tem um corte na boca aberta, e entre as vírus sai de uma boca e entra na outra boca. Pode acontecer. Se tiver tudo íntegro, pessoas que não estão com sangramentos, as duas, né, tem que estar com abertura, não vai ter problema. Saliva não é um dos líquidos que eu comentei. É sangue, leite materno, muco cervical feminino e sêmen, esperma, do homem. Beijo beijo no rosto, aperto de mão, suor também não passa, tá? Aí existem riscos diferentes e tem uma tabela gigantesca porque testaram todas as formas de transmissão. Daí, por exemplo, se uma pessoa está contaminada e ela vai lá e doa sangue, e a outra pessoa recebe esse sangue, o risco de passar, tá aqui, ó, é de 92%, 92,5%. Então, por quê? A pessoa vai receber uma bolsa de meio litro de sangue contaminada a outra. É quase certeza que essa pessoa vai pegar AIDS se tiver contaminado. Por isso, quando faz doação de sangue, eles perguntam um monte de coisa. Porque, lembra, pode, às vezes, a pessoa tem o vírus, mas dá negativo, principalmente no comecinho da infecção. Mas isso eu falo um pouquinho mais pra frente. Então, aquela entrevista tem que falar a verdade, tá? Porque pode acontecer de o exame não pegar. E daí, se você tiver contaminado, é certeza que outra pessoa vai se contaminar. Certeza não, né? 92%. Compartilhar seringa para uso de drogas, por exemplo, a chance de pegar é 0,63 a cada picada. É muito baixo. Mas, a pessoa que compartilha seringa, compartilha uma vez só. Vamos pensar em pessoas que usam seringa para compartilhar droga. Elas usam a seringa uma vez só compartilhada? Tipo, 2 picadinhas e joga lá fora? O que vocês acham? Não. Ela vai ficar usando aquela seringa até ela entortar, né? Então, a cada picadinha vai ter 0,63% de pegar, mas se você ficar usando ela várias vezes, a cada vez que você usa, 0,63%. Né? Então, a chance de pegar é grande, por causa do comportamento das pessoas, na verdade, né? Agulha, no caso, por exemplo, de tatuagem, ou tem umas fake que a galera fala em época de festa, que a pessoa pega uma agulha, se pica e pica na outra pessoa para passar AIDS para as outras, né? É uma história que às vezes os pais contam para os adolescentes não ir para as festas. Tem gente que faz isso? Tem, porque tem retardado para tudo. Mas a chance de pegar é de 0,23. Então, é muito baixo. Porque a seringa para compartilhar droga tem o buraco interno, né? Você tem que injetar. A agulha normal não tem isso, só tem a parte em volta para o vírus ficar colado. Daí tem uma outra coisa que eu quero que vocês deem uma pensadinha aí e me respondam. Tem 4 tipos de sexo ali embaixo. Sexo anal receptivo, sexo anal insertivo, sexo pênis vaginal receptivo, sexo pênis vaginal insertivo. Qual que é a diferença de insertivo e receptivo? Alguém tem ideia? Geralmente no dia a dia a gente usa outras palavras. Receptivo é que recebe e insertivo é o que faz. Isso. O receptivo seria o passivo e o insertivo seria o ativo. Vamos olhar só o sexo anal receptivo aqui embaixo, que é 1,38%, e o insertivo, que é o ativo, é 0,11%. No sexo anal, vai ter um receptivo e vai ter um insertivo. O receptivo, vamos pensar num casal heterossexual para ficar mais fácil, mas pode ser homossexual também, tá? Mas só para a gente poder falar de uma forma mais rápida. Vamos dizer que o sexo anal receptivo é a mulher e o insertivo é o homem, por exemplo.
Porque no caso da mulher, a chance de pegar AIDS de um homem contaminado é de 1,38, mas a chance de um homem pegar da mulher é 0,11. Porque ele pode ejacular, né? Tem contato com a esperma. Sim. Intestino é feito para absorver coisas. Nosso intestino, principalmente o grosso, que é ali do final, perto do ânus, ele absorve água. Então, é um tecido, é um tipo de pele muito parecido com o interno da nossa boca. É bem fininho, porque serve para absorver. Então, pensa que o homem vai ejacular lá uns 3, 4 ml de esperma. E aquilo vai ficar em contato direto com uma pele muito fina. Não vai sair tão fácil, vai ficar lá um tempo. Só pela quantidade de coisa que tá lá, por ser uma pele muito fina, que é feita para absorver coisas e ficar um tempo lá, o risco para a mulher se contaminar é muito maior. Porque, homem, a pele do pênis é muito mais grossa. Mesmo que tenha vírus ou que abra fissura, abra um pouquinho de sangue no ânus, por exemplo, que todo sexo abre fissura na pele, tá? Independente de qual for. Tem fricção, vai ter uma certa. Não é violência, né? Mas vai ter uma certa fricção ali, vai abrir um pouquinho a pele, mesmo que a gente não perceba. Microscopicamente vai abrir. Então, mesmo que saia sangue do intestino, a pele do pênis é muito mais grossa. É muito mais fácil de lavar e ali não foi feito para absorver nada. Então, para um homem conseguir pegar, ou pro ativo, né, no caso de homossexuais, conseguir pegar AIDS de um passivo que está contaminado, a chance é só de 0,11, mas o contrário, no caso, o receptivo, ele tem que tomar muito mais cuidado. A chance dele é bem maior. E mesmo sendo baixa, é bem maior. Pensando em sexo vaginal, que daí tem que ter uma mulher envolvida. Sexo pênis vaginal receptivo é o caso da mulher, e sexo pênis vaginal insertivo, no caso, é o homem. Mesma coisa, a chance da mulher pegar é o dobro da chance do homem. Mesma coisa, vai ficar muito mais líquido dentro da mulher do que no pênis do homem. Vai ficar muito mais tempo em contato, mesmo que lave, não tem como lavar lá dentro. Então, para o caso da mulher, o risco é maior. Vocês estão vendo que é bem baixo, né? É 0,08. É muito baixo no caso da mulher, mais baixo ainda no caso do homem, mas ninguém transa uma vez só na vida, né? Então, cada vez que transa, essa chance, esses dados se rolam de novo. Sexo oral para ambos é baixo, não tem nem valor. Pensa que se 0,04 para a gente é baixo, mas ainda conseguiram quantificar, pensa em sexo oral como isso é baixo. Morder, cuspir, arremessando fluidos corporais, vocês veem que eles testaram de tudo, né? Compartilhar brinquedo sexual é negligenciável, é tão baixo que existe, teoricamente existe, mas não conseguiram provar que tenha sido dessa forma, né? Ter certeza que tenha sido dessa forma, mas assim, não dá para dizer que não tem. Isso que a gente está falando só de AIDS, tá? Cada doença vai ter uma porcentagem diferente e eu vou falar disso. Bom, se a pessoa toma remédio, até a gente já tinha comentado, a chance de ela transmitir pode diminuir até 96%. Então, por exemplo, uma mulher tem um marido dela soro positivo, o marido tem AIDS. E ela não. Ela, se eles não se prevenirem, ela tem a cada vez que eles transarem 0,08% de chance de se contaminar. Mas se o cara tomar o antirretroviral, tomar o remédio bem bonitinho, a gente vai multiplicar isso aqui por 0,96. Então vai ficar 0,08 multiplicado por 0,96. A chance vai cair bastante, vai para 0,6 por aí. Ou, desculpa, 0,2 por aí. A camisinha, tá escrito ali, eu ia perguntar para vocês quanto que era a porcentagem que vocês achavam que a camisinha protegia, mas tá escrito. A camisinha, ela vai reduzir em torno de 80% essa chance. Ainda vai sobrar 20% de dar erro. Só que esse porcentagem, ela foi feita em pessoas que sabem colocar a camisinha certo. E a gente não tem muita certeza de quantas pessoas sabem colocar a camisinha certo. Se a gente tivesse em aula presencial, a gente ia fazer uma brincadeira que vocês iam perceber quanto que as pessoas fazem errado. Então, se botar tudo certinho,
ainda tem 20% de chance de dar errado. Camisinha sai do lugar, às vezes ela se perde dentro da vagina, pode acontecer. Rasgar é muito difícil, mas pode acontecer de ela deslocar. Então, ainda tem uma chance aí de vazar, de dar algum problema. Então, o ideal seria uma pessoa, né? Todo mundo usar camisinha. E quem sabe que tem a doença, sempre usar camisinha e tomar o antirretroviral para esses 96% aqui e para 99,2%. Para, assim, garantir que ainda não 100%, né? Porque ainda tem 0,8% de dar problema, mas para evitar risco. Tá aí, tudo bem? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu ver se tem pergunta no chat. Sim. Não tem. Ok. O tratamento se chama AZT, é um coquetel de drogas. Ainda não tem cura, não tem vacina. Tem pessoas que já se sabe que foram curadas, porque existe um fator genético que sabe que protege a pessoa. Estão se fazendo pesquisa sobre isso. Então, teve 2 ou 3 pessoas que se curaram da AIDS, mas eles fizeram transplante de medula óssea. Com a medula óssea que eles receberam era dessas pessoas que tinham uma característica genética que protegia do vírus. Então, além de ser compatível, a medula óssea tem que ser compatível e ainda a pessoa tem que ter essa característica genética. Então, não é uma coisa que dá para fazer para todo mundo, é extremamente difícil. Prevenção, camisinha. Evitar o uso compartilhado de objetos cortantes, que eu já comentei, alicate de unha, agulha de tatuador, agulha em posto de saúde, todas essas coisas tem que ser descartado. Gilete, por exemplo, tem que ser tudo descartável. É uma vez só e joga fora. Ou, em um caso, assim, gilete de casa, só você usa, né? Alicate de unha, só você usa. Hoje em dia tem a PrEP, que é um medicamento que pessoas podem tomar antes da exposição. Se vai no posto de saúde, a pessoa vai perguntar por que você quer. E daí, provavelmente não, mas quem geralmente eles dão profissionais do sexo, pessoas que convivem com HIV, por exemplo, eu namoro uma pessoa que é HIV positivo. Então, essas pessoas, elas vão receber a PrEP de graça pelo posto de saúde. Pessoas que têm comportamento sexual de risco, por exemplo, eu vou toda semana na balada e transo com quem eu quiser, eu vou em swing, transo sem camisinha com todo mundo. Tipo, pessoas que têm um comportamento de risco, elas vão lá, fazem entrevista, e daí essa pessoa vai receber a PrEP antes, e ela vai tomar antes de saber que está contaminada, né, para evitar. Mas não é uma coisa que todo mundo pode tomar. Estão testando vacina. Então, 100% de 393 voluntários que tomaram não pegaram AIDS. Isso é um bom sinal, mas ainda tem muito pouco voluntário, tem que fazer mais pesquisa. Mas é um bom começo. E aí eu trouxe notícias de Ribeirão Preto, que até estão velhas. Tem 3 anos já. Em 8 anos, a taxa de homens com vírus da AIDS sobe até 570% em Ribeirão Preto. Então, de 2000 a 2017, o número de infectados subiu mais de 5 vezes. Essa é a maior elevação dos novos casos entre jovens 20 a 24 anos, que é o que a gente já comentou. Às vezes até falta de informação, falta de conhecimento, às vezes é porque não quer, acha que é invencível, mas a taxa em Ribeirão Preto está aumentando, tá? Até esse ano, tipo, umas 2 semanas antes da escola fechar, os professores de biologia foram fazer um curso aqui em Ribeirão Preto, porque a taxa está piorando. Essa notícia não é dessa época, né? Essa notícia é velha, mas a taxa está piorando de AIDS em Ribeirão Preto, na idade de 15 a 24 anos. A AIDS mata 1.896 pessoas em 19 anos em Ribeirão Preto. E a gente está em segundo lugar no ranking do estado, com maior número de óbitos pela doença. É maior número de óbitos, né? Então, provavelmente São Paulo está em primeiro, porque São Paulo tem muito mais pessoas do que Ribeirão Preto. Mas a gente
não é uma cidade que pode ser considerada livre de AIDS, tá? A gente tem um sério problema de epidemia aqui. Parece pouca gente, mas se espalha rápido e é uma doença extremamente séria, né? Algumas pessoas, que algumas eu até comentei, o Renato Russo, o Fred Mercury, que é o cantor do Queen, Cazuza. Eu não consigo ler o nome dele, Magic Johnson, jogador de basquete, já está aposentado. O Etevaldo, da escola do Castelo Rá-Tim-Bum. O Eazy, que é um cantor de rap. E o Charlie Chin, que o Charlie Chin é daquele programa do Two and a Half Men. Eu acho que em português traduziram para Dois Homens e Meio, se eu não me engano. É um seriado que passa na TV aberta. Então, o Charlie Chin tá vivo, o Etevaldo morreu, o Cazuza morreu, o Fred Mercury morreu e o Renato Russo morreu tudo no começo da década de 90. Então, as pessoas da minha geração para mais velhas ainda lembram, assim, mais dos riscos, sabe? As pessoas mais novas meio que esqueceram. Esqueceram não, né? Não viveram isso. A gente vai agora para a segunda doença. As outras doenças são um pouco mais rapidinhas, tá? Porque eu queria falar mais da AIDS para vocês verem que cada comportamento tem uma chance diferente. O HTLV. O HTLV é uma doença que a gente não ouve falar, não tem muito teste para fazer. E as pessoas geralmente nem sabem que estão contaminadas. Esse exame geralmente só é feito quando a pessoa vai doar sangue ou quando desenvolve leucemia, porque um dos sintomas é leucemia. É uma leucemia diferente de forma crônica e ela também tem a medula espinhal começa a entortar, só que olha só, 5% dos portadores manifestam sintomas. Então, de 100 pessoas que tem, 5% vai ter um sintoma, ou uma leucemia, ou um entortamento da coluna, e nunca vai saber, a não ser que doe sangue, que dê na doação de sangue, eles fazem esse teste, e vai viver com isso, vai passar isso como se nada tivesse acontecendo. E se transmite exatamente da mesma forma que o vírus da AIDS, tá? Igualzinho. Eu trouxe ela pra gente ver que, na verdade, existem muito mais doenças do que as comuns. Ela não é uma doença que existe em muitos lugares, tem aqui no Brasil, mas vocês podem ver que os lugares piores é onde tem esse roxinho mais forte aqui. O Brasil tá no roxinho médio, né? A gente vai ter mais casos no norte e nordeste do Brasil. Vamos ver aqui de São Paulo, ó, a cada 1.000 habitantes, 3,2 tem. Então, cada 1.000 pessoas, 3 a 4 vai ter. Mas lembra, 95% não vai ter sintoma nenhum. Mas ela existe. Vamos para as mais comuns. Eu adoro ver a cara de vocês em sala de aula quando eu mostro as coisas. Que pena que vocês não estão vendo, que eu não estou vendo isso agora. O HPV. HPV é um vírus do papiloma humano. Ele caracteriza por verruga no lugar onde esse vírus encostar. Isso aqui é um corte de células. Se a gente pegasse daqui e botar no microscópio, a gente vai ver que aqui dentro vai estar cheio desses aglomeradinhos de vírus, então dá para ver no microscópio. E é esse vírus que as mulheres têm que ir todo ano fazer o exame do Papa Nicolau. Então a mulher tem que ir todo ano no ginecologista, eles fazem o exame lá dentro, passam uma escovinha e põem numa lâmina. Essa lâmina vai para o microscópio. Porque se tiver alguma célula lá meio esquisita, essa pessoa tem que se tratar. Lógico, essas fotos que eu trouxe aqui são casos assim, que a pessoa deixou, né? Deixou. Mas eventualmente pode ficar assim, nada começa desse jeito, começa com uma verruguinha pequenininha, mas se deixar fica assim. O risco de transmissão é de 65%, então vocês já olham que é muito mais fácil passar HPV do que passar AIDS. O risco de transmissão é enorme. E qual é o problema? Não precisa de corte, não precisa de sangue, não precisa de ejacular, só encostar pele com pele e ficar no encosto ali, só encostar, já passa. E essa foto é bem de pertinho, se vocês repararem. E isso é o início de HPV. Se vocês olham um negocinho desse em alguém, vocês vão dizer que é HPV? Ou vocês vão achar que é uma pinta qualquer? Pergunto para vocês. Vocês vão reconhecer isso como HPV?
Não, parece uma pinta. Parece Sei uma lá, uma pinta, marca né? de nascença. Aham. E às vezes tá num lugar que a gente não olha muito bem. Então, isso aqui já é um começo de HPV. Também parece aquelas manchinhas de queimado. Parece mesmo. E eu falei que só encostar já pega, né? Não precisa ejacular. A camisinha protege essa parte aqui, ó, onde eu tô mostrando com o mouse? Vocês estão vendo meu mouse? Oi. Cadê vocês? Tô vendo. A camisinha não protege essa parte. Não, né? Não. Então, a camisinha não ajuda tanto assim aqui nesse caso, porque essa pessoa, geralmente as verrugas estão nessa parte aqui mesmo, e a do homem pode estar aqui em volta também. Então, vai encapar aqui, vai proteger o pênis, vai proteger a parte interna da mulher, que é extremamente importante, porque dá câncer de colo de útero, isso aqui, tá? Não vou falar nos próximos slides. Isso aqui dá câncer do colo do útero, aqui fora não. Mas essa parte aqui, camisinha não protege. Então, mesmo que use camisinha, se a pessoa tiver um iníciozinho, a pintinha dessa daqui ali fora, só de encostar, risco de transmissão 65%. A vacina não protege, Ah, vou muito? chegar lá. Sim, a vacina protege. Já que você perguntou, eu vou pular um slide e depois eu volto. Existe vacina. E vocês foram uma das primeiras gerações que receberam. Por exemplo, a minha geração não recebeu essa vacina. A prevenção da vacina é praticamente 100%, tá? É muito, muito, muito raro não proteger. Porque, na verdade, assim, o HPV, ela é uma família de vírus. E tem mais de 200 vírus dentro dessa família. A vacina protege, se eu não me engano, contra 4 tipos. Que são os 4 que são mais perigosos. Então, você pode pegar os outros que não estão na vacina? Pode, mas eles não são tão perigosos. Então, vacina já adianta muito. Eu acho até que essa idade mudou já, porque teve uma lei que estavam revendo, mas no SUS, né, os meninos têm que tomar de 9 a 14 anos e as meninas de 9 a 14 anos também. Por que tem que ser tão novinha? Por quê? Por que tem que ser tão nova? Inclusive, teve muitos pais que não queriam vacinar porque falavam que era muito cedo, que o filho não ia começar a vida sexual tão cedo. Mas por que tem que ser cedo? Alguém tem ideia? Por que tem que ser antes mesmo? Pra vacina fazer efeito? Sim. A vacina, primeiro, porque ela precisa de uns dias para fazer efeito, porque a vacina, na verdade, ela vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Então, ela precisa de tempo. Geralmente é 2 semanas, tá? Não é muito tempo. Mas tem outros fatores também. Nem sempre a gente sabe quando vai começar o início da relação sexual, e muito menos os pais. Então, de criança é melhor, não vai fazer mal. É melhor dar antes, esperar fazer o efeito, vai que acontece alguma coisa, vai que os pais também não estão sabendo da vida do filho, então é melhor dar antes. E outra coisa, não adianta dar a vacina depois de começar a relação sexual. Por quê? Vamos às estatísticas. 1 em cada 10 meninas entra em contato com o vírus na primeira relação sexual. Então, 10% das meninas, na primeira vez que vai transar, já entra em contato com o vírus. São vírus extremamente comuns, tá? Não quer dizer que ela vai desenvolver a doença, mas ela vai entrar em contato com o vírus. Se ela estiver vacinada, ou se ela cair naqueles 35% que não vai pegar, ela não pega, mas ela vai entrar em contato com o vírus na primeira. Então, a mulher já tem relação sexual há 5 anos com namorados diferentes. Pode tomar vacina? Pode, mas a gente já não tem certeza se ela já não entrou em contato naturalmente, né? Entre 80% e 90% da população já entrou em contato com o vírus alguma vez na vida, mesmo que não tenha desenvolvido a lesão. Então, tipo, dos adultos que já têm vida sexual ativa há muitos anos, 90% provavelmente já entrou em contato com o vírus. Mais de 90% das pessoas conseguem eliminar o vírus do organismo naturalmente, sem nem perceber. E isso daqui, para uma pessoa que tem AIDS, não existe, tá?
Se uma pessoa que é saudável, ela tem 90% de chance de eliminar o vírus sozinha, quem tem AIDS não vai conseguir, porque é o sistema imune que faz isso. Então, HPV é uma doença muito mais séria, lógico, para quem tem AIDS. Mas assim, 90% de chance de, né, durante a vida de entrar em contato com o vírus, a maior parte, 90%, vai eliminar, não vai perceber. Porque as pintas, às vezes, né, não falo nem verruga, às vezes as pintas aparecem, já somem sozinha, a pessoa nem reparou, ou ela não deu bola, viu que apareceu e desapareceu e não deu bola. Nesse período ela ainda pode transmitir, tá? Mas ela vai estar curada. Isso aqui eu já contei, que não precisa troca de fluido. E tem uma coisa também que aqui a gente tem que falar. Se fala muito pouco de sexo lésbico, né? A sociedade tem um tabu. Mas sexo lésbico também passa doença. Pode passar AIDS também, dependendo de como for. Mas a HPV é uma doença bem séria nesses casos também, porque de esfregar a mão aqui, esfregar a mão lá, ou trocar algum tipo de objeto, pode acontecer a transmissão do vírus. Como é que trata? Remédio. Tem alguns tipos de quimioterapia, alguns tipos de imunoterapia. Imunoterapia é quando mexe com o sistema imunológico. Às vezes tem que cortar, tem que tirar, tem que raspar. Para raspar, ele vai tirar todo aquele tecido que está doente, né? O HPV, ele é responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero. Então, e o câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente em mulheres. Então, se a gente pegar todas as mulheres que tiveram câncer do colo do útero, que é lá no comecinho do útero, final da vagina, 99% foi causado pelo vírus HPV. Então, é muito importante tomar a vacina. E no caso dos meninos, o Lucas vai entrar já, ó, show. E no caso dos meninos, pode causar câncer de pênis. Câncer de pênis pode ser causado também por falta de higiene, porque deixa ali a sujeira muito tempo, aquilo vai causando infecção, e daí cicatriza, infecciona de novo, aquilo ali pode causar câncer. Mas o HPV, ele é um dos principais causadores, e tem que cortar, tá? Não tem muito o que fazer, não. Mais ou menos, no Brasil, por ano, 1.000 homens perdem o pênis. Então, 1.000 homens por ano no Brasil perdem o pênis, ou por câncer de pênis causado ou por HPV, ou por falta de higiene. Então, é uma doença extremamente séria. Inclusive, eu tenho um primo que morreu de câncer de pênis. Marido de uma prima, aliás. Tomara que ela não ache meu vídeo no YouTube. Eu espalhando para todo mundo. Outra doença. A gonorreia. Até agora a gente falou de vírus. Agora é uma bactéria. É um pouquinho diferente, vocês vão ver a diferença um pouquinho melhor quando vocês estiverem no segundo ano, mas a estrutura é diferente, celular é diferente. O risco de transmissão da gonorreia é superior a 90%, então tá aumentando as porcentagens, né? Se uma pessoa tiver gonorreia, a chance de ela passar para o parceiro dela é de 90%. Pode dar em qualquer lugar que encostar a bactéria. Então, pode dar no olho, pode dar no fundo da garganta. Isso aqui é as tonsilas palativas. Antigamente chamava de amígdala, aqui na garganta. Pode dar no pênis e pode dar em vaginas. Então, no pênis vai estar vermelhidão, vai coçar, pode ter ardência urinar. Repara nos sintomas, tá? Vocês vão reparar uma coisa. Então, é vermelho, coça, ardência urinar e corrimento. Sempre, basicamente, esses sintomas. Mulher, corrimento. Às vezes ela pode não ter nem sintoma, ela pode transmitir e não ter o sintoma. Tipo o coronavírus. A pessoa tem sintoma, não tem sintoma, mas transmite. Pode causar aborto se a mulher estiver grávida. Pode forçar o parto do bebê mais cedo. Pode matar o bebê. A pessoa pode ter perda de peso, infecção no útero nesse pós-parto. Porque essa doença aqui a gente está vendo só a parte de fora, né? Com o corrimento, mas isso aqui está com o útero inteiro infectado. Vai ter doenças inflamatórias no corpo em geral. Então, as tonsilas aqui, as amígdalas podem estar um pouquinho inchada, um pouquinho de febre, porque ela está tendo uma infecção. Aqui uma foto de como se fosse um Papa Nicolau, vamos dizer assim, no microscópio. Tem as células
E daí tem um monte desses mais escurinho aqui, é a bactéria. Dá para ver no microscópio, então. Exame, você vai para identificar o que está causando o corrimento, você faz um exame, põe no microscópio, e a pessoa vai identificar essa bactéria aqui como sendo de gonorreia. O tratamento é antibiótico. O sintoma o ginecologista consegue identificar, e às vezes os sintomas não são claros, às vezes dá só o corrimento, mas não dá coceira. Só dá coceira, mas não dá o corrimento, por exemplo. Então, tem que ir no ginecologista fazer uma lâmina dessa aqui para ver o que é. Prevenção, camisinha. Não tem o que fazer. É só a camisinha que a gente tem para prevenir. E higiene após a relação sexual. Por quê? Ou a mulher ou o homem vai ter, a bactéria vai estar presente no corrimento, e ela vai precisar de um tempo para invadir o teu tecido, para conseguir passar pela pele. Não precisa aqui ter corte, tá? Nesse caso, não precisa ter entrada para o vírus através de um corte, ou coisas do tipo. Vai passar pela pele mesmo. Se logo depois da relação sexual, ir no banheiro, fazer xixi, tomar banho, lavar tudo, a chance de pegar é bem menor, tá? Porque você vai estar limpando a maior parte daquelas bactérias, então a higiene aqui faz muita diferença. Vocês lembram que a gonorreia, o HPV, que a gente falou até agora, estavam lá naquele gráfico de pizza que eu falei no começo da aula, né? Então, elas são doenças bem comuns. A gonorreia é uma bactéria, e bactérias, vocês vão ver lá no 3º ano sobre seleção natural, a gente pode selecionar, sem querer, bactérias mais resistentes a antibiótico. Como que a gente faz isso? Explicando rapidinho. Imagina que a pessoa está com a doença e ela tem que tomar antibiótico 10 dias. Mas no 3º dia, os sintomas melhoraram. E a pessoa, eu não vou tomar antibiótico 10 dias, isso aqui ataca o estômago, fico azia. Se depois de 3 dias os sintomas já sumiram. O que essa pessoa fez? Ela matou a maior parte das bactérias nos 3 dias. Mas ela matou as bactérias que eram mais fracas daquele medicamento. Ela matou as bactérias menos sensíveis. Desculpa, as mais sensíveis. Então, as bactérias são diferentes. Pessoas são diferentes, bactérias também são diferentes. As bactérias de gonorreia também têm mutação lá no DNA, mas isso vocês vão ver mais pra frente. Se as mais fraquinhas morrem, se as mais suscetíveis ao medicamento morrem, as que vão sobreviver são as mais resistentes. E elas vão sobreviver e elas vão se reproduzir. Então, os filhotinhos delas também vão ser mais resistentes. E elas não vão mais morrer com aquele remédio que você tomou 3 dias. Então, a gente está fazendo seleção das bactérias mais resistentes. Por isso que o antibiótico é controlado na farmácia e não pode vender para qualquer um. Porque tem que tomar certinho, tem que ser muito correto na hora de tomar, senão você vai matar as fracas e vai deixar as fortes viver e se reproduzir. Então, Brasil e mais 76 países já tem uma bactéria resistente aos antibióticos. Então, a gente pode dar, no caso aqui do Brasil, de 6 a 30% das variantes bacterianas não vão responder antibiótico. Pode dar antibiótico, vai fazer de conta que é nada. E isso é uma coisa muito séria, porque se você pegar isso, como é que você vai tratar se não morre com antibiótico? E já tá rolando no Brasil, tá? No caso aqui lá da AIDS, o sexo oral, ele praticamente não passava AIDS, né? Aqui no caso da gonorreia é diferente, porque a gonorreia é uma bactéria, ela entra no corpo pela pele mesmo, ela não precisa entrar alcançar a corrente sanguínea. Então, o sexo oral, ela é um fator de risco para gonorreia. E geralmente não se usa camisinha no sexo oral, né? Geralmente as pessoas não usam. Muito menos quando o sexo oral é na mulher. Então, né? Gonorreia. Pensem bem com quem vocês estão se relacionando aí. Uma outra doença é a sífilis. Ela também é chamada de cancro duro, tá? Mas a gente vai usar a palavra sífilis. Ela vai precisar de pequenos cortes na pele para poder entrar, ou então por membranas mucosas. Membranas mucosas é, por exemplo, a pele da nossa boca, que eu comentei que é igual à pele de dentro do intestino e é igual à pele de dentro da vagina. Então, ela consegue passar pela pelinha, que é bem fininha. Não é grossa que nem
da nossa pele normal. Raramente vai ser passada pelo beijo, tá? Porque a sífilis, ela não se desenvolve bem na boca, ela precisa... ela se desenvolve bem em trato reprodutivo urinário. Na boca, não. E a sífilis, ela é muito interessante, porque ela tem 3 estágios. Primeiro estágio. Bom, a pessoa vai lá e teve relação. Ela vai ter uma pequena ferida nos órgãos sexuais. As ínguas aqui, de novo, os nossos nódulos, né? Que eles incham quando a gente está com alguma infecção. Pode ter uns nódulos na virilha. Vai surgir entre 2 e 3 semanas depois da infecção. Eu esqueci de falar algumas coisas da AIDS, agora eu lembrei. Depois a gente comenta. Então, 2 ou 3 semanas depois de você se infectar, né, ter relação sexual, vai aparecer uma feridinha. Não dói, não coça, não arde, não tem pus. Daí vocês olham essas fotos aqui. Vocês ficam se olhando ou vocês olham o parceiro de vocês nesses lugares aí que tá mostrando na foto para ver se tem uma feridinha que não coça, não arde, não tem pus e não dói? Pergunta. Vocês se inspecionam para ver se vocês... Depois disso, sim. Essa é a ideia, por isso que eu dou essa aula. Então, às vezes aparece nos lugares que é mais difícil de ver até do que essas fotos que tem aí. Não dói, não coça, não arde, não tem pus. Meu, quem é que fica olhando? Nem vai reparar que tá ali. E pior, some sozinha. Então aparece, fica um tempinho ali, uns dias, some. Ou você não vê, se você vê, sumiu, sucesso, né? Seu sistema imune, você pensa assim, nossa, meu sistema imune tá bom, sumiu, tô curada. Então, eu falei que tem 3 fases, né? Meses depois, vai aparecer umas manchinhas, geralmente nas costas, no pé e na mão. Não me perguntem por quê. Vai ter umas quedas de cabelo. Essas manchinhas, às vezes, parece queimada de cigarro, né? Que ela é bem redondinha, mas às vezes pode confundir com espinha, não é sempre assim, desse jeito. Pode confundir com uma alergia alimentar. Vai aparecer lá 1, 2 meses depois disso, tá? Vai dar umas dor no músculo, uma febrinha, dor de garganta. Você pensa, poxa, tá seco, tô com a garganta ardendo porque tá muito seco, tô com faringite, ou uma gripe, né? Ou fiz musculação ontem, tô tendo uma dorzinha por causa disso. E passa. De repente, desaparece, como se nada tivesse acontecido de novo. Mas essa é a secundária. E eu falei que tem 3 fases. A terceira fase, ela chama latente, porque ela pode desaparecer por anos e às vezes para sempre. A pessoa vai ter, ela não vai transmitir se ela não tiver com aquelas feridas abertas, mas ela vai estar lá, esperando alguma coisa na sua vida acontecer, seu sistema imunológico cair, por exemplo. De 10 anos depois, por exemplo, a pessoa pode vir com a terciária. Lógico, não começa assim, começa aos poucos. Eu estou botando de pessoas, provavelmente moradores de rua, essas coisas assim, que não foram tratadas. Vocês veem até que umas fotos são bem antigas, então não existia tratamento, não existia conhecimento. Então, vem a terciária, que começa devagar, mas acaba desse jeito que vocês estão vendo. Pode causar... como eu gosto de estar presencialmente nessa hora. Pode causar cegueira, paralisia, doença cerebral. Vocês estão vendo ali o pé da pessoa tá retorcido, problema cardíaco, até a morte. Vocês estão vendo que corroeu aqui o osso, né, do céu da boca, corroeu o osso do nariz. Mas e se a mulher estiver grávida? E isso é um sério problema, inclusive em Ribeirão Preto, com adolescentes. Mostraram lá naquele curso que eu comentei com vocês. Tem muita grávida com sífilis, tá? Porque a maior parte das pessoas não chega na terciária, tá? Para aqui. E depois fica latente pro resto da vida e não demonstra mais. Só que se ela estiver grávida, o bebê vai sofrer, tá? Lembra que às vezes a mulher não tem sintoma, mas o bactéria tá lá. Se, por um acaso, essa mulher estiver grávida ou engravidar com sífilis, ela pode infectar o bebê durante a gestação, com quase 100% de chance, tá? É muito difícil o bebê não ser afetado.
40% dos casos vai acabar em aborto, que é esse caso aqui. A criança vai ser abortada, tá? Em 40%. Hoje, 1 em cada 1.000 nascidos vivos nasce com sequela de sífilis. Então é muito. Pensa que de 1.000 pessoas, uma nasceu com sequela de sífilis. Pensa que o Dom Alberto tem 1.400 alunos. Então é muito. É muito frequente. Isso aqui tem que diminuir, tá? As pessoas têm que tomar consciência de que isso aqui é uma doença séria. Porque 1 em cada 1.000 nascidos vivos ter sequela de sífilis é muita coisa. 50% dos bebês não tem nenhum sintoma quando nasce. Mas daí, mais tarde, a criança vai desenvolvendo. Esses outros 50% aí, que não nasceram já com uma sequela, vai desenvolver mais tarde. A criança pode ficar surda, ela tem aqui deformidade nos dentes, tá vendo que tem uma covinha aqui? O olho, ela pode vir com cegueira, a pele pode ser afetada, a formação dos ossos, principalmente os ossos da perna, pode ser diferente. Então a criança vai ficar com esse formatinho de osso aqui, sabe? Que é curvo. Então, mesmo, nasceu ok, mas ainda a criança pode ter deformidades mais tardias, tá? O primeiro exame que a mulher faz, quando vai dar positivo no teste de gravidez, ela vai pôr saúde fazer teste de sífilis para tentar tratar durante a gravidez. Então, é extremamente sério isso aqui, tá? Como é que trata a sífilis? E é sério, é ridículo, porque o tratamento da sífilis é o antibiótico mais antigo e mais barato que existe. Foi o primeiro que foi descoberto. Então, é um antibiótico tão ridículo para tratar que, assim, é muito fácil, sabe? O problema é que ninguém dá bola. Aparece desse jeito aqui, desaparece sozinho, depois parece que dá uma alergia, desaparece sozinho. Então, as pessoas não dão bola e acaba desenvolvendo o que vocês viram. Pessoas famosas que tiveram sífilis. O Al Capone. Vocês já viram o filme do Poderoso Chefão? É um filme bem antigo. Tem resposta? Eu nunca. O Poderoso Chefão, ele é baseado na história do Al Capone, umas partes. E ele teve sífilis. Eu não falei. Dos sintomas de sífilis é loucura. O Van Gogh, por exemplo, ele arrancou a própria orelha e deu para uma prostituta que ele conhecia. E talvez tenha sido a loucura da sífilis, tá? O Van Gogh é bem famoso, tem aquele quadro de girassóis e tal. Famoso que ele tem um quadro que ele pintou com uma faixa aqui, depois de ele ter... Um quadro bem parecido com esse, que ele pintou com a faixa depois de ele ter arrancado a orelha. Então, um dos sintomas da sífilis terciária é loucura. Nietzsche teve sífilis. Acho que vocês não vão ver em filosofia do ensino médio, mas é um filósofo muito famoso. E o Lenin também teve. O Lenin, ele foi como é que fala? Ele não era rei, czar russo. Não sei se era czar também, mas ele foi um dos líderes russos da União Soviética, não era Rússia, era da União Soviética. Bom, notícias de Ribeirão Preto. Em 5 anos, sífilis cresce até 490% em Ribeirão Preto, porque abandono do preservativo e maior número de parceiros estão entre as causas da expansão da doença. Lembrando que olhar para os sintomas dela, às vezes, é bem difícil. Então, está aumentando. As pessoas não estão se cuidando, está aumentando. Outra notícia, aumento do número de casos de sífilis no Brasil são alarmantes. Então, uma pesquisa do Oswaldo Cruz, de 2017, está falando que 30% das gestações do país não são planejadas e, em média, 40 mil novos casos de doença sexualmente transmissíveis são detectadas em todos os anos no Brasil. Então, a gente tem 40 mil novos casos no Brasil de sífilis por ano. Ali no finalzinho, em 2015, apenas 5 anos depois, esses números saltaram para 65.878, um aumento de mais de 5.000%. 5.000% no Brasil, gente. 5.000% de aumento. É muita coisa, tá? Próxima doença. Herpes. A herpes, a gente conhece ela porque tem muita gente que tem aquela bolinha que dá no lábio. E, de novo, herpes é uma família de vírus, mas a gente chama só de herpes.
E tem um vírus que é o que aparece na boca e tem outro que é que aparece na região genital. Não é que um não pode aparecer no lugar do outro, não é que eles não podem trocar, mas os vírus se dão melhor no lugar que é destinado a eles, digamos assim. Um deles se dá melhor na boca, o outro deles se dá melhor na região genital. E os sintomas são bem parecidos dos dois tipos. Vai arder, vai coçar, vai ter bolha, pode romper, né, abrir essa bolha. Se essa bolha abre, tá cheio de vírus ali dentro, vai aumentar a probabilidade de transmissão. Vai aparecer e desaparecer sozinha, igual a de boca. Vai aparecer geralmente quando a pessoa está com o sistema imune mais baixo, ou ela tomou um remédio que abaixou a imunidade, ou ela se estressou com alguma coisa, ou ela pegou uma outra doença, tipo uma gripe, ou até mesmo a AIDS, que fez a imunidade ficar meio mal. A herpes vai reaparecer. Como na boca. Uma vez que a pessoa pega, ela tem para sempre. Então, vai ficar ali, aparecendo e reaparecendo. Do mesmo jeito que é na boca. Apareceu, trata, desaparece, vive normal. Apareceu de novo, trata, desaparece, vive normal. Vai ficar para sempre ali. Única forma de prevenção ainda é a camisinha. E a higiene, de novo. Então, teve contato com a bolha, ou não sabe se teve, né? Lava. Outra coisa, a gente está falando de vírus e bactérias aqui, e eles encostam, imagina como se fosse uma tinta. Daí vocês vão lá, vão para a escola, voltam para casa de ônibus, e chegam em casa e vão fazer xixi sem lavar a mão. No caso das meninas, a gente não tem tanto contato, mas os meninos encostam. Você sabe onde você encostou a mão antes de pegar no precioso? Então, às vezes pegou ônibus, cumprimentam as pessoas que são mais porquinhas. Lavem a mão antes de ir no banheiro, tá? Depois, todo mundo já aprendeu de casa. Mas vocês não sabem se as outras pessoas lavaram a mão depois de ir no banheiro. Então, lavem antes, tá? Antes de pegar nas partes, lavem as mãos. Acho até mais importante lavar antes que lavar depois, inclusive. Boa notícia, estão desenvolvendo uma vacina. Em 2017, eles estavam começando os testes clínicos, quer dizer, estavam começando a testar nos humanos, mas ainda vai tempo, tá? Então, talvez um dia a gente tenha a vacina em breve. Eu já passei de 1 hora, se vocês quiserem sair, ficam tranquilos, mas eu vou aproveitar o ritmo para já gravar a aula, tá? Próxima doença, clamídia. Clamídia também estava lá naquele gráfico de pizza. O que pode causar? Olha só, de novo, corrimento, dor, inflamação, no caso aqui um pouquinho de sangramento, talvez. É muito parecido com a gonorreia, que eu já falei. Então, os sintomas são muito, muito parecidos. Só a pessoa não consegue identificar qual que é. Ela vai precisar de um médico para identificar. E na mulher, às vezes é assintomático. Às vezes a mulher não tem sintoma nenhum. Ela pode transmitir sem ter nenhum sintoma. E aqui é uma fotinho do colo do útero. É isso aqui. Cadê meu mouse? Isso aqui é o que o ginecologista vê no exame, tá? Aqui, daqui para frente, a vagina, daqui para trás é útero. E é esse buraquinho aqui. Então a gente sabe que esse líquido está saindo lá do útero e vindo para a vagina, né? E no caso dos homens pode ser um corrimento também que vai aparecer aqui pelo final da uretra normalmente, igual aos outros. Outra doença, cancro mole, bactéria também. Prevenção, vou começar de cima. De novo, camisinha e higiene. De novo, mulher pode ser assintomática, ela acha que não tem, mas tem, pode transmitir. Quais são os sintomas? Tem umas feridas abertas, tá? Pode sangrar, pode produzir um fluido também, um líquido. Esse líquido ele vai estar cheio de bactéria, ele vai ser contagioso. A camisinha aqui também não protege, né? Então pode ser também que encoste um pouco na pele da outra pessoa, pode transmitir mesmo usando camisinha, dependendo de onde está a lesão. E olha só, 1 dia a 2 semanas até aparecer. Então, ou no dia seguinte, ou até 2 semanas depois, simplesmente pode aparecer a ferida, onde teve contato com esse líquido infectado.
E é 20 vezes mais comum em homem do que em mulher. Mas não é porque o homem pega mais, é porque a mulher às vezes não tem sintoma, ela só está transmitindo sem ter os sintomas. Então é mais comum nos homens. E é bem comum também os gânglios aqui da virilha ficarem inchados. O gânglio é onde a gente produz células de defesa. Então, nosso corpo já percebeu que algo de errado não está certo e eles estão inchados porque eles estão em pleno funcionamento. E como a infecção está nessa região aqui próxima, os gânglios que incham primeiro são os mais próximos. Então, a gente vai ter uns bolsões aqui de pus, às vezes, até. Que onde essa bactéria também está se reproduzindo. Outra doença, tricomoníase, é um protozoário. A gente falou de vírus, de bactéria, agora a gente vai falar de protozoário. Isso é outro reino de seres vivos, que a gente comentou um pouquinho lá no começo do ano, que tinha protozoários que faziam fotossíntese e tal. Então, tem protozoários que são parasitas do corpo humano também. De novo, sintomas muito, muito, muito parecidos. Corrimento, amarelo para verde, coceira, cheiro muito forte, desagradável, tem cheiro de peixe morto mesmo, irritação, dor, dificuldade de fazer xixi, então são sempre os mesmos sintomas. É muito raro passar por objetos contaminados, como, por exemplo, assento de vaso sanitário público. É raro, mas acontece. E o principal... Essa aqui é a fotinha do parasita. E o principal coisa que a pessoa percebe é o cheiro muito forte no corrimento, tá? E dor. Isso daqui é uma vagina de um bebê. Por que que vocês imaginam que um bebê pode ter pego tricomoníase? Infectado pela mãe? No parto, você diz? Sim. Ou eu não vou dizer que não pode ter infecção no parto, porque eu nunca li sobre, mas também nunca li que não pode, tá? Então a gente vai deixar essa hipótese em aberto. Não sei, eu teria que pesquisar mesmo, teria que dar uma olhada. Pode ser estupro? Pode. Pode ser um indício de estupro. Tipo, tá tudo bem lá com a criança, de repente aparece com tricomoníase. Opa, peraí. Pode ser também, sabe aquelas pessoas que deixam as crianças, que dão banho nas crianças no balde, e daí um monte de criança toma banho no balde e não tem cloro naquele balde? Tipo uma piscininha meio colaborativa, assim? Pode acontecer? Objetos contaminados. Então, é raro, tá escrito é raro, mas a gente não pode dizer que não, tá? Não tem falta de homem, né? No homem não dá sintoma. O homem fica passando sem ter sintoma nenhum, mas pode ter câncer de próstata. Então, é uma coisa que ainda está se avaliando, mas foi visto que era muito frequente homens com câncer de próstata que tiveram contato com tricomonas vaginais. Então, talvez o homem não tenha os sintomas que a mulher tem, né? Dor, irritação, corrimento, mas pode dar câncer de próstata. Então, não é completamente livre de ter sintomas da tricomoníase. E daí a gente vai agora para aquelas que às vezes a gente não acha que é sexual, porque o problema não dá nos órgãos sexuais, mas o sexo também passa. Por exemplo, a hepatite. Eu já tinha comentado, né, que a alicate de unha pode passar, porque fica um pouquinho de sangue ali com o vírus, daí vai lá e encosta na outra pessoa, esse vírus tem contato com a corrente sanguínea. Então, as formas de transmissão é bem parecida, pode passar por sexo também, no caso da hepatite C. Tem a hepatite A, B e C, né? A B, ela passa, é a principal que passa pelo sexo, mas a C também pode acontecer. O que ela vai causar? O olhinho amarelo, o fígado vai ser destruído. Na verdade, o olho amarelo é uma consequência do fígado estar sendo destruído, tá? Dor de cabeça, perda de apetite, mal-estar. Então, vão ser sintomas no corpo inteiro, menos na região sexual. Mesmo que ela tenha pego por sexo. Mas pode ter sido essa a via de infecção. Eu vou aproveitar e falar da AIDS que eu esqueci. Quando a pessoa pega AIDS, ela não desenvolve sintomas na hora, tá? Às vezes ela tem uma febrezinha e ela percebe que os gânglios aqui ou da virilha estão mais inchadinhos, porque o sistema imunológico está tentando se defender, então a gente vai ter febre um pouquinho.
passa desapercebido, e daí pode se desenvolver em AIDS muitos anos depois, tá? Pode ficar em forma latente no nosso corpo também durante anos, e 10 anos depois a pessoa desenvolve a doença, mas o vírus estava lá quietinho na dele o tempo todo. E geralmente a pessoa tem um pouquinho de febre ali no primeiro dia, no dia seguinte, né? Logo após a infecção por AIDS. Então, não é que ela entra e é completamente silenciosa. Ela dá uma febrinha, mas às vezes a gente nem repara. Em adulto ainda, adulto nem tem termômetro em casa. Termômetro só tem em casa que tem criança e idoso. Então, passa, nem percebe. Outra doença, essa aqui é externa. Todas as que a gente viu agora, os sintomas eram externos, mas a doença estava dentro do tecido, dentro do sangue. Essa aqui, a doença inteira é externa, que é o chato. É um piolho, é um tipo de piolho. Chama pediculose pubiana, nome bonito. Não é a mesma espécie do piolho que fica na cabeça, é outra espécie, mas são parentes. E pode dar até aqui no cílio também. Então, a pessoa vai sentir coceira, vai dar prurido, né? Que vai estar cheio de ferida na pele. A depilação diminui a chance, tanto que é uma doença que a gente quase não ouve falar, porque a maior parte das pessoas dão uma parada, e isso ajuda bastante. E eu acho que a última, não, penúltima. Uma que chama vaginose bacteriana. Ela não é considerada uma DST. Por quê? O chato era considerado, porque passa de uma pessoa para outra no ato sexual. A vaginose bacteriana, ela não é uma DST, porque o sexo não é a principal forma de passar. São bactérias que elas, não é porque elas vivem só no sistema reprodutivo, são bactérias do corpo normal, por exemplo, bactérias que são encontradas nas fezes, por exemplo. Se elas estão nas fezes, elas são normais. Se elas forem para a vagina, é problema. Então, não é uma DST. Ela pode ser causada por falta de higiene, por exemplo, ir no banheiro sem lavar a mão antes, né? Foi para casa no ônibus, chegou em casa, riu as calças e fez xixi. Vai que você dá encostado ali onde não deve. Compartilhamento de piscininha de infantil, por exemplo, que não tem o cloro. Fica ali um monte de criança na piscininha, não tem o cloro adequado, depois não lava direito, pode passar as bactérias das fezes, da fralda, né? Criança de fralda em piscina, como eu tenho ódio disso. Da fralda, vai lá e entra em contato com a vagina, por exemplo. A pessoa está de imunidade baixa, as bactérias que o nosso organismo dariam conta, porque entra a bactéria de fora ali, não tem como não entrar. Nosso corpo dá conta da maior parte, mas daí a pessoa está de imunidade baixa, o corpo não dá conta mais, daí vai dar a vaginose bacteriana. Principais sintomas, de novo, corrimento, cheiro forte, tá, a mocinha aqui, dor, coceira, ardência. Então, é muito parecido, os sintomas são muito parecidos com as DSTs, mas não se pega do mesmo jeito. As meninas vão saber, os meninos talvez não, que quando a gente é criança, a mãe sempre explica pra gente que a gente tem que se limpar de frente para trás, quando vai no banheiro. Nunca de trás para frente. Por quê? Tudo bem as bactérias da vagina ir pro ânus, não tem problema, mas as bactérias do ânus ser arrastadas para a vagina, não pode. Então, quando a gente é criança, a mãe já explica, tem que passar o papel higiênico de frente para trás, para evitar a vaginose bacteriana. As meninas já sabiam disso ou não? Eu sabia. Geralmente a mãe explica. Por último. Candidíase. A candidíase também não é considerada DST, mas ela pode ser passada pelo sexo, tá? O homem pode ter candidíase e passar para a mulher. Mas por que ela não é considerada DST? Porque a candidíase é um fungo, de novo, um outro reino já. A gente falou de vírus, de bactéria, de protozoário e agora fungos. É outro tipo de ser vivo. Esse fungo tem na vagina, normal, em toda mulher. Toda mulher tem Candida albicans na vagina. Na boca, todo mundo tem. Na pele, todo mundo tem. Qual é o problema? Quando esse equilíbrio da natureza da nossa vagina, ou da nossa boca, ou do pênis, é desbalanceado. Quando toma um antibiótico, por exemplo, que desbalanceia todos os organismos que estão lá. Aliás, vocês tiveram aula de interação entre os seres vivos, né? Imagina que todas as bactérias, fungos, protozoários, os bons e os maus,
que vivem no nosso corpo, eles estão em competição o tempo todo. E o recurso é a gente, a comida é a gente. Então, se houver um desequilíbrio lá, dá a doença. Então, as nossas bactérias, os nossos fungos bons, eles conseguem controlar a população de cândida. Então, tem muito pouca cândida. Mas se a gente toma um remédio que mata os bons, ou a gente tem uma queda no nosso sistema imune, aquilo ali que devia estar numa população bem baixinha, aumenta. E daí dá a doença. Em criança, a gente chama de sapinho. É bem comum, criança com sapinho, é isso aqui. Aqui, de novo, pode ser indício de estupro? Não, porque é uma bactéria que já está normal, mas é um indício de falta de higiene, tá? Ou de sistema imune baixo. Se como é que eu falo? Se a pessoa não vai no médico logo, pode dar umas coisas bem sérias. No caso aqui, o corrimento parece aspecto de coalhada, sabe? Tem uns bruminhos. No caso do homem, também dá irritação, também dá corrimento. Não sei se vocês já foram em piscinas públicas e o médico vai lá e olha os dedinhos. Ele tá olhando os dedinhos por causa da Candida albicans. Eu já fui em Olímpia uma vez, não tinha médico olhando. Eu fiquei meio cabreira com isso. Eu gostaria que tivesse. Porque isso aqui passa pela piscina e passa pelo piso em volta. Se tem uma pessoa que isso daqui lá fica caminhando em volta e depois eu passo atrás, eu posso pegar isso daqui. Então, é mais legal em piscinas que tem um médico que olha os dedinhos de todo mundo, tá? E a Cândida, ela é tão comum que o medicamento para Cândida aparece na televisão e a mocinha fala assim, aparece ela com uma tarja e ela fala assim, eu não preciso ter vergonha de ter candidíase, daí sai a tarja, porque 80% das mulheres já tiveram candidíase, e é verdade. Na vida adulta, 80% das mulheres provavelmente vão passar por isso. Então, elas vão ter candidíase, porque é um fungo que já está na gente normalmente. Então, a gente se estressou demais com alguma coisa, nosso sistema imune caiu por causa de outra doença, a gente tomou um antibiótico que desequilibrou os seres vivos que vivem na gente, ou a gente deu um descuido e foi numa piscina e tinha alguém muito contaminado e a gente acabou entrando em contato com aquilo ali. Pode acontecer a gente desenvolver. Então, 80 a 90% das mulheres, um dia na vida, vão ter que lidar com isso. E a ginecocanestem está muito feliz, obrigada. É um dos remédios mais comuns. Estou falando o nome porque tem até na televisão, tá? Passa no meio da novela. Mas tem outros medicamentos também, mas ele é o mais comum. Então, eu botei janta, mas obrigada pela presença. Bom almoço a todos. Fiquem com a cabeça ali pensando naquelas fotos que pareciam uns brócolis, umas couve-flor. Lembrem disso para os próximos dias. Eu vou parar a aula, tá? Vou parar a gravação, na verdade.